Oi, oi, Thales, tudo bem? Quanto tempo, né, Laura? Nossa, que legal que você me localizou. Eu já não tenho mais o teu contato. Olha o Kevin, Severiano, meu amigo, Severiano. Semana que vem tem o transporte escolar aqui. Espera aí que eu vou entrar já com o Daniel, que ele já está aqui. Oi, Daniel. Oi, boa noite, Maíra. Tá aí o pessoal entrando, né? Naquela hora entrou rápido, um monte de gente pensaram que eu ia começar naquela hora, mas aí não estava combinado. E as Sim. pessoas, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ficou com gosto de quero mais a live da semana passada. E algumas sobrou pessoas, alguns assuntos, né? pois é, algumas pessoas me fizeram perguntas e acabou que, assim, eu achei melhor, eu falei, não, eu vou fazer quando começar outra live. O que a gente tem que ficar hoje é que nós entramos 21h03. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a gente nem pode ir a 22h03, a gente tem que ir até 22, porque senão corre o risco da gente desaparecer rapidinho. Só controlar o tempo. Controlar o tempo no Instagram. A partir da semana que vem, a gente já não vai fazer mais pelo Instagram. A gente vai fazer no Facebook. Porque aí a questão de tempo já é a gente que administra, né? Não tem essa limitação de 1 hora e pronto, né? Mas hoje, vamos lá. Primeiro eu queria conversar com o pessoal aqui, dar boa noite e perguntar se a minha imagem não tremeu. Se tá bem, tá bem? Tá bem? Estão me vendo bem? Que bom. Daniel, ainda a gente vai recuperar aquela informação lá do BRT. E aqui, particularmente para Belém, né, as pessoas assistem porque tem muito interesse em saber aonde tem um BRT funcionando efetivamente, né? Como é que é esse funcionar? Porque, na verdade, o nosso projeto aqui e a grande defesa eram os benefícios que um BRT, depois que ele está em funcionamento, ele traz para a população, né, em termos de mobilidade urbana. A gente sabe que mobilidade urbana é um dos grandes temas e debatidos em todas as grandes cidades do mundo, né? E tem essa questão da mobilidade. E aí, quando você falou do MOVE, a gente conversou do MOVE, a gente falou que você colocou que o MOVE, ele foi feito sob já uma estrutura anterior que havia e foi estruturado, né, em cima, o troncal em cima daqueles principais corredores. Aqui em Belém também não foi diferente, o BRT Belém, ele veio em cima dos principais corredores de transportes de Belém, tem o metropolitano, que segue a mesma linha também, dentro da BR-316, que é a via de entrada da cidade, da capital, e passa por todos, praticamente, né, com exceção de um ou outro município, quase todos os municípios da região metropolitana. E o que eu gostaria de colocar, porque algumas pessoas me perguntaram, qual é a lógica da estruturação de uma rede física de BRT. A princípio, eu expliquei para as pessoas que o troncal, geralmente, são os grandes corredores, porque é onde tem um grande encontro de viagens, é onde você tem o maior carregamento, né? Que é a maior quantidade de passageiros acumulados dentro de um espaço físico. Eu quis explicar de maneira bem simples, para que as pessoas não precisa ser transporteiro para entender, né? E aí, a estrutura física aqui nossa foi assim, pegamos os corredores principais e estruturamos um sistema de alimentação, que é o tema de hoje, alimentação e transporte complementar, um sistema de alimentação em corredores secundários, em relação a esse principal, né? E que você tem linhas integradoras, que é aquelas que fazem parte do próprio sistema BRT, né? Linhas integradoras, e você tem as linhas alimentadoras, de fato, as alimentadoras. Dentro também dessa nossa lógica, a gente também teve o ônibus BRT e o ônibus, aquele que é de 3 portas, que você pode ir lá dentro, né, no bairro, e quando você chega no corredor principal, ele também pode ser colocado
na canaleta. Porque aqui a nossa lógica, assim, tinha linhas alimentadoras e linhas integradoras. Porque em algumas situações, a integradora servia para ir lá buscar o passageiro e trazer. E essa ainda não foi implantada de fato. Mas ainda muitos lugares, a demanda ainda estava em consolidação. Então, assim, a gente ainda não ainda admitia um ônibus de 3 portas para ir lá dentro, trazer o passageiro, até por uma questão também que nem todas as estações, no primeiro momento, elas estavam funcionando. Começamos com um conjunto de estações, mas elas não funcionaram tudo de uma vez, né? Enfim, e aí o nosso sistema fisicamente, ela fica basicamente, de maneira bem simples, como uma espinha de peixe, né? Você tem a coluna vertebral e você tem as ramificações, até porque dentro de Belém, o principal, o maior trecho de corredor BRT, que é Augusto Montenegro, ele tem uma dificuldade, tinha uma dificuldade muito grande a gente não tem corredores paralelos que possam apoiar de fato. Agora que está tendo uma via preparada, mas também não vai até o final lá em Coraci. Então ficou essa coisa estruturada meio espinha de peixe, com as alimentadoras ou integradoras para ele buscar e trazer o passageiro. E essa estrutura do BRT rodoviário. Como nós somos uma cidade fluvial, a gente conseguiu pegar as pontas disso aí e levar até 2 terminais hidroviários, que era o terminal de Coraci e o terminal do centro da cidade, que é o terminal hidroviário de Belém. Então, a gente conseguiu puxar e transformar no que eu gosto de chamar, e a gente batizou de BRT rodofluvial, porque haveria a possibilidade da gente também ter linha fluvial para fazer essa ponte centro-periferia sem ter que entrar na parte terrestre da cidade, mas pela orla. Belém tem 27 quilômetros de orla até Coraci. Então, a gente fez... Eu estou contando como é que ficou a estrutura daqui. Aí eu queria saber, assim, Belo Horizonte, a estrutura física e operacional, como é que ela ficou estruturada? Nós temos só apenas 2 terminais grandes de integração, que é um lá pela região do Estádio Mangueirão, que é metade, um pouco menos da metade da Augusto Montenegro, e tínhamos também um mais adiante, numa área muito importante também, que é uma área bastante adensada. E depois, no final, já na Maracacuera. E a nossa integração, a concepção era uma integração que poderia ser temporal, né? Não é aquela que é toda fechada, que você tem que ir para um terminal obrigatoriamente, está fechado lá para poder passar de um ônibus para o outro. Haveria essa possibilidade, porque nós tínhamos terminais na periferia que caberia esse tipo de situação, que é justamente em áreas que são áreas de fronteira com o município de Ananindeua. Mas também a possibilidade da gente fazer a integração temporal, que daria, inclusive, um maior benefício para o usuário, porque ele não teria que se deslocar num terminal para pegar outro ônibus, mas ele poderia, ao longo das estações, fazer esse tipo de transbordo. Enfim, eu fiz uma explicação aqui do BRT Belém e eu queria saber como é que funcionou essa lógica aí, né? Essa estrutura, essa lógica operacional, e se vocês aproveitaram também terminais antigos. Sim. Boa noite a todos, né? Meu nome é Daniel Couto, aqui de Belo Horizonte, da BH Trans, que é a empresa de transporte transmunicipal. O sistema tronco alimentado, ele tem um conceito similar, né? Um conceito mundial, que é esse princípio ou da espinha de peixe, ou de uma árvore, né? O próprio nome diz, né? O tronco da árvore. Então, é aquele trecho onde todas as pessoas têm um trecho em comum. Então, aquele trecho é o tronco por onde tem as linhas e os ônibus, né, maiores para levar uma maior quantidade de pessoas. E os galhos são as alimentadoras. Nós temos aqui também, professora Maísa, um sistema parecido com Belém, da forma como você colocou, um sistema que sai dos bairros e entram nos corredores do MOVE. Então, são linhas com veículos similares aos veículos do sistema MOVE, só que não articulados, né? Veículos padrão, com 5 portas, todo equipado, e ele sai, é aquele sistema que sai de um tronco um pouco além da estação. Então, a gente criou esse sistema que a gente sabe que tem ele em outras localidades também,
E ele fez muito sucesso. Ele, na verdade, ele se tornou um diferencial, porque as pessoas de uma determinada bacia, de uma determinada região, podem sair daquela região do sistema de alimentação, pegar um troncal e depois pegar essa terceira linha numa estação ao longo do corredor para um destino que ela precisa. Então, você tem uma economia para as pessoas. E em Belo Horizonte, eu citei brevemente na nossa conversa anterior, um incentivo para o usuário, né, para o morador regional, é que toda tronco alimentação, todo sistema que a gente troncaliza, a gente reduz a tarifa em 30%. Então, é um grande incentivo para aquela região, para aquelas viagens que vão ser feitas na região, é uma viagem mais barata. Então, desenvolve polos e tudo. Nós utilizamos 2 corredores que já estavam em operação há vários anos. O corredor Antônio Carlos já tinha 9 anos, que ele já era uma pista exclusiva de transporte coletivo, mas operando naquele padrão de embarque com pagamento na roleta, ou seja, longe de ser um sistema de BRT. E o outro corredor, Avenida Cristiano Machado, também da mesma forma. Então, foi a oportunidade, à época, de transformar os 2 em corredor, em sistemas de BRT. E algumas das estações de transferência, a gente construiu do zero 2 estações de integração, os terminais. Nós construímos 2 terminais. Nós temos 6 terminais em Belo Horizonte. Então, 4 já são do sistema tronco alimentado antigo. Então, o princípio, a lógica toda de Belém, né? Vocês têm aí uma característica diferente da parte de navegação, de hidrovias e tudo, de alimentação, que é muito interessante, né, saber desse tipo de coisa, e tem que ser adequado, né? Você tem um modelo um pouco padronizado de sistemas de BRT, mas é claro, você tem que adequar ele da melhor forma possível às características da cidade. E Belém, no caso, hoje está nessa fase transitória ainda, né, de estruturar, de tornar o sistema como um BRT, tem a faixa exclusiva. Então, é esse processo mesmo gradativo. O que não pode é parar de perseguir esse objetivo de tornar o transporte melhor, né? Linhas alimentadoras, linhas essas estruturantes que passam pela estação, daí é que você consegue tornar o transporte público competitivo. Uma coisa que as pessoas se aborrecem com a obra, que ela é muito lenta, depois o processo de implantação é muito também sofrido, e as pessoas ficam com raiva. Eu falei, gente, o que vocês querem? Que pare tudo e volte a 30, 40 anos atrás? Que a gente volte a andar de carroça, né? Que a gente volte para aquele sistema ônibus? A situação quando chega nesse ponto, é só seguir, só tem que avançar, não tem como recuar, porque também, por outro lado, a população cresce, a cidade cada vez mais se adensa, fica muito mais adensada, a gente vê cada vez mais gente, né? Muita gente. Nós estamos falando de uma região metropolitana, a sua tem uns 3 milhões? Tem uns 3 5 milhões. BH? Belo Horizonte, 2,5 milhões. Mas só BH tem 3 milhões, né? Isso, 2,5. Pois é. Belém tem... a região metropolitana aqui tem quase 3 milhões e nós temos metade dessa população. Ou seja, tudo que for falado aí a gente pode dobrar, dividir o problema, né? Que aqui tem aproximadamente chegando aí 1,5 milhão. Então, eu sempre coloco para as pessoas que a gente tem que debater essa questão de mobilidade urbana e tem que falar realmente do BRT. Não adianta reclamar, não adianta fazer outra coisa, a não ser o quê? Torcer para que a obra continue, não é nem a obra, né? Porque a obra em si tem algumas coisas aí complementares que faltam fazer, de pistas laterais, de calçada, ciclovia, mas a canaleta está toda pronta. Então, a gente tem que torcer o quê? Para que o projeto avance. Nós não temos ainda a CCO, que é o controle operacional, né? Está sendo feito tudo ainda a partir das empresas e um sistema ainda muito embrionário, mas a gente torce para que isso avance, para que se vá adiante no processo. Uma coisa que é muito importante, que está ainda pendente, é o processo licitatório. Então, quer dizer, quem está operando o sistema não tem segurança jurídica para investir, porque não tem garantia se vai ficar, né? Como todo processo licitatório. Então, a gente tem que torcer para avançar. O que a gente pode, nessa conversa que a gente está tendo contigo, Daniel, é esclarecer para as pessoas o que é o sistema, como ele funciona e a importância que se tem
esse sistema para a mobilidade urbana da cidade. E aí eu queria te perguntar, dentro do assunto de hoje, as pessoas se preocupam muito no sistema troncal, o BRT, mas a importância da alimentação, porque o que nos preocupa? Você faz uma pista de BRT, uma canaleta belíssima, mas você tem que preparar também o sistema alimentador, porque senão o ônibus o BRT vai ficar esperando lá na estação, e os ônibus vão estar na alimentação com vários problemas de infraestrutura. Nós temos em Belém aqui situações de periferia em que as feiras tomam conta da rua, é muito ocupado, vias às vezes sem calçada, as pessoas têm, às vezes até tem calçada, mas é ocupada, o pessoal no meio da rua, enfim. A importância do sistema de alimentação para o próprio sistema funcionar. Quando eu falo sistema de alimentação, nem estou falando ainda de micro-ônibus de van, estou falando ainda do sistema de alimentação dos ônibus convencionais que fazem esse apoio, das linhas alimentadoras e integradoras. A importância disso aqui para que funcione o sistema. Eu queria que você falasse sobre isso em relação, inclusive, a BH. Sim, é comum, né, às vezes, os planejadores esquecerem desse sistema alimentador. E ele é tão importante quanto o troncal. Aqui em Belo Horizonte, nós temos de 70% a 85% dos passageiros usam o alimentador e troncal. Então, você não pode... Quem usa só o troncal é uma minoria. A maioria das pessoas não moram no entorno do terminal. Tem alguns lindeiros que sim, mas grande parte usa o sistema alimentador, seja para ir até o terminal e pegar o troncal de manhã, ou seja, na volta. Então, quando se esquece e foca somente no troncal, você tem sucesso no serviço troncal bem feito. Só que o passageiro, ele começa a cobrar um padrão de transporte na alimentação similar ao que foi oferecido no troncal. Então, nós tivemos casos aqui, e a gente, apesar de ter planejado o sistema de alimentação, alguns deles até já existiam, né? O sistema já era tronco alimentado, outros não, outros a linha foi seccionada. Hoje, o que nós fizemos? Primeiro, utilizar o mesmo padrão de veículo, só que de menor porte, do que usa no outro sistema. Não adianta você colocar ônibus novo, moderno, articulado, dotado de acessórios tais, e ônibus velhos na alimentação, porque a mesma pessoa vai experimentar os dois sistemas. Então, fizemos isso. E estamos fazendo uma avaliação criteriosa, e a parte tecnológica que a gente tem embarcada permite isso. A gente sabe a velocidade operacional do veículo entre cada par de pontos de ônibus. Então, a gente está buscando transformar o sistema alimentador, não necessariamente em vias exclusivas, mas em trechos exclusivos ou em trechos preferenciais. A gente estuda e faz aquele desenvolvimento para poder tirar aquele gargalo que está tendo ali no sistema de alimentação. E outra coisa que também é muito demandada e, consequentemente, muito reclamada é o sincronismo entre o sistema de tronco, né, das troncais, e o sistema de alimentação. Nós temos linhas troncais com intervalo de 1 em 1 minuto, outras de 2 em 2. Então, tem linhas de altíssima frequência, linhas diretas de altíssima frequência. Essas pessoas que utilizam esse serviço, na hora que ele chega na estação, de volta, né, no final da tarde, e vai pegar uma linha alimentadora, ele não gosta de esperar. Por quê? Ele pegou a linha no centro da cidade, esperou 1 minuto ou menos, foi rápido numa canaleta exclusiva, e na hora que ele chega no terminal, se ele ficar ali 15, 20 minutos, meia hora, é o fim. Então, ele sente que ele está ali num tempo até muito maior. Então, esse sincronismo com o sistema alimentador, e tem tecnologia para isso, a gente consegue linhas que têm alimentadoras de trechos coincidentes, a gente consegue colocar próximo, né, dentro lá dos berços lá próximos, para que o usuário possa pegar um ou outro. Os terminais também dotados de painéis eletrônicos de informação da próxima viagem, de forma que a pessoa consulta um e outro e faz a escolha naquele que vai sair mais próximo. Então, a gente faz intercala as viagens em linhas que vão para uma mesma área, informa para o usuário, e a gente está buscando também diminuir o tempo dessas viagens. São viagens dentro de bairros, com sistema viário não tão bom igual ao do troncal, mas a gente é forçado, né, no bom sentido, a melhorar o serviço alimentador quando você melhora muito
o troncal. Então, a gente está nessa... É uma luta continuada, né? A gente não consegue resolver todos os problemas no primeiro momento. Então, você melhora o sistema troncal, ajusta o sistema alimentador e vai fazendo aquelas melhorias continuadas. É aquilo que eu falo aqui, né? O pessoal diz assim, quando vai terminar o BRT? Eu falei, nunca. Enquanto o BRT, na verdade, ele cresce com a cidade. E a cidade cresce todo ano, todo dia, sei lá, todo semestre, depende do que acontece na cidade. Na verdade, é uma espécie de sistema vivo, né? Porque ele vive dentro da cidade, acompanhando a vida da cidade. Então, se a cidade cresce, ele cresce. Para o rumo que as pessoas vão, ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que buscar, né? E você nunca termina. Na verdade, você vai terminando fases, vai concluindo etapas e vai partindo para outras situações. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Quem opera o BRT em BH, o troncal, opera também as alimentadoras, Daniel? Sim, é um contrato único que opera o sistema de alimentação, o sistema de troncal e, de certa forma, o sistema convencional, né? Um contrato único que foi licitado, ele tem que operar o transporte coletivo da cidade, seja ele tronco alimentado ou convencional. Então, quando foi feito a construção, a projeção toda do BRT, já era aqueles concessionários que já existiam que iriam operar, porque o edital já fazia previsão de um sistema tronco alimentado e de um sistema de BRT. Tivemos questionamentos de órgãos de controle, mas isso foi pacificado e entendido. E o CCO, a Central de Controle Operacional, é operada pela BH Trans ou tem também parceria com os operadores? Nós temos duas centrais. Nós temos o Centro de Operação da Prefeitura de Belo Horizonte, que aí não é só transporte e trânsito, ele tem também vários outros serviços. Toda a rede de BRT nossa, ela é dotada de fibra ótica. Então, todas as estações, sejam elas os terminais ou as estações de meio, todas integradas. Então, todas as informações trafegam ali em tempo real e a gente acompanha, monitora e fiscaliza tudo em tempo real no CCO, no COP, que é o Centro de Operações da Prefeitura. Os concessionários também têm um centro de operações próprio, interligado com essa rede de fibra ótica ao Centro de Operações da Prefeitura, de forma que toda a informação que eu tenho, todas as câmeras de imagem que eu tenho, internas e externas, às estações, elas são visualizadas pelo poder público e pelos concessionários ao mesmo tempo, de forma que a gente não tem dúvida quando acontece um fato agradável ou desagradável, né? Algum acidente, alguma infração, alguma coisa, alguma emergência dentro da estação. E nós temos os protocolos que definem o que cada agente faz. O que o agente público faz? Nós trabalhamos no monitoramento, na fiscalização, toda a informação para o usuário, quem presta é o poder público, e os concessionários têm aquela obrigação contratual, né, de manter a regularidade da frota. Se a estação está crescendo muito, ele tem que ir crescendo a demanda, né, aumentando, mesmo que seja de forma imediata. Ele tem que fazer soltura de novos veículos, e caso a gente perceba no nosso papel de fiscalizador que ele não está fazendo aquilo que deveria fazer, como os dois CCOs estão interligados, a gente também conversa em tempo real. Em períodos específicos, nosso carnaval, no caso de Belém, eu sei que tem a festa famosa aí também do Ciro, a gente traz uma pessoa do CCO deles para dentro do nosso e a gente trabalha lado a lado ali, que também facilita um pouco. Apesar de estar interligado com toda a tecnologia, em grandes eventos a gente ainda soma esse esforço. A gente traz aquela pessoa para lá e ele tem um assento dentro do nosso centro de operações. Uma pergunta para você. Tem muita invasão de canaleta aí? Porque aqui em Belém foi assim, foi uma preocupação constante. Ciclista na canaleta, veículo pequeno entrando na canaleta, moto andando na canaleta. A gente tem muitos problemas assim, ligados à segurança, porque as pessoas começaram a andar na canaleta, né? E eu pergunto, vocês fazem um controle, até mesmo quando dá prego em um ônibus, ou que tem alguma coisa que ficou dentro da canaleta, uma pedra, um obstáculo. Como é que é essa fiscalização da canaleta aí?
Esse tipo de problema, ele não é ele é mínimo. Mas por quê? Nós instalamos um sistema de radar, tanto radar de avanço de semáforo, de invasão de pista e de velocidade. Então, todo veículo automotor, né, emplacado, que entrar dentro da pista e não tiver autorização, ele vai ser autuado de forma eletrônica. Bicicleta, a gente não tem, porque a nossa canaleta ela é segregada, ela tem alguns acessos, né, algumas agulhas de entrada. Então, isso dificulta muito. Se entrar um ciclista ali, certamente ele está correndo um risco sério, né, por conta da frequência de ônibus pesados que tem. Então, não é um problema sério aqui essas invasões nas pistas do móvel. A gente tem nas faixas exclusivas, mas todas também têm os radares. E nós já percebemos, naquelas que não têm radares, que são faixas preferenciais ou algumas exclusivas que a gente ainda está em fase de teste, aí sim a invasão é grande. Em resumo, em Belo Horizonte, eu acredito que em Belém, se não for com a fiscalização, e no caso a fiscalização eletrônica, vai ter muita invasão. Aqui, no caso, a gente combateu com a adoção dos equipamentos eletrônicos de controle. Certo. Agora, assim, falando de alimentação, e a gente pode falar de transporte complementar. O que é o transporte? Vamos passar agora para essa parte, quando já está na segunda fase da nossa conversa aqui. O que é o sistema de transporte complementar aí em Belo Horizonte para vocês? O que compõe o transporte complementar e se ele está ligado ou relacionado com o BRT? Aqui o nosso transporte complementar, vou logo te explicar, são micro-ônibus e vans que vêm, né, das antigas lotações e era até 2017 nem legalizado, mas em outros municípios já legalizados. E nós temos aqui em Belém hoje em torno de 16 cooperativas trabalhando com micro-ônibus e vans, depende da demanda também, né? E fazendo transporte complementar. E há dentro do projeto do BRT um capítulo, uma parte para que o transporte complementar ele venha ajudar, até porque Belém tem uma ocupação muito complicada. Tem áreas que foram tomadas, ocupadas e com muita dificuldade de acesso, né? Porque não houve um planejamento na ocupação, eles simplesmente entraram e ocuparam. E aí, quando você vai e urbaniza, que entra no processo de urbanização, as vias são muito estreitas, tortuosas, dificuldade de você entrar com ônibus mesmo, que dirá, né? E aí, áreas difíceis também, às vezes até por uma questão de infraestrutura, o ônibus não consegue ficar o ano inteiro, tem período de inverno que tira o ônibus de determinado ponto, o passageiro tem que andar. E aí nós temos também a questão também da demanda. A nossa demanda é pendular ainda, né? Você tem grande quantidade de manhã, depois mais ou menos meio-dia, depois final do dia, mas também tem o entre-pico, que você tem gente querendo viajar. E em determinadas áreas as vans ganharam bastante espaço. Então, é isso que eu queria lhe perguntar. Aqui nós estamos no processo para regulamentar, já foi legalizado, mas para regulamentar o transporte complementar. Aí, como é que vocês lidaram? Porque aqui tinha muita gente, tem que agregar, tem que juntar esse povo. Às vezes é um dono de van por cada pessoa, enfim. Aqui é em forma de cooperativa. Então, me dá aí uma ideia de como é que vocês trataram isso. Eu sei que Belo Horizonte teve isso também, ou tem, né? Nós tivemos, no final dos anos de 1990, início de 2000, né, aquele transporte informal, transporte clandestino. Então, nós legalizamos e regulamentamos num processo só, foi um processo licitatório. Nós fizemos isso no ano de 2001, o primeiro processo. Então, tão logo deu o pico do crescimento do transporte informal, lá no ano 99, 2000, nós fizemos a licitação, porque todas as liminares eram baseadas que não existia aquele tipo de serviço. Então, nós legalizamos e licitamos 300 permissões à época. Então, todo aquele que fugiu desses 300 era ilegal, foi preso, então a gente conseguiu, à época, tirar. A gente licitou as 300. Podia ser van, podia ser micro-ônibus à época. Então, a gente
passou por esse primeiro processo, um aprendizado grande, um aprendizado difícil, né? São pessoas que não tinham costume de trabalhar em linhas, organizadas, em rotas, então foi um trabalho construído. Fizemos, professora Maísa, a segunda licitação do transporte suplementar. O complementar é o suplementar, nossa, aqui é só a terminologia. Então, fizemos a segunda licitação, estamos finalizando a entrada. Agora, no início dessa pandemia, a gente tinha a data de 9 de março para os últimos permissionários entrarem. Então, nós licitamos 300 permissões, as primeiras 300 lá em 2001, e mantivemos as 300 permissões agora na licitação. Não foram mais 300, foram novas 300 para substituir. Tivemos uma substituição de 50% dos permissionários e implementamos nessa nova licitação, os veículos agora têm um padrão, são todos mini-ônibus, equipados com ar-condicionado ou sistema de climatização. Eles se organizam num consórcio de permissionários e também tem a obrigação de ter uma câmara de compensação de receitas, né, ou de resultados, para que a gente não fique tão penoso com aquelas linhas deficitárias, aquelas dificuldades. São quantas linhas, hein? São quantas linhas que tem lá e hoje qual é a frota, mais ou menos? São 29 linhas e temos hoje operando 330 mini-ônibus. Tem uma relação entre a frota de transporte suplementar, complementar em relação à frota total? Porque aqui em Belém foi aprovado que o transporte complementar ele poderia ter no máximo 15% da frota total de ônibus. Essa foi uma relação estabelecida para, vamos dizer assim, com a sensação de controle sobre isso, né? Mas aí foi feito algum tipo de limitação ou foi mesmo pela necessidade de demanda? Ou como é que foi decidido isso? Na primeira licitação, em 2001, foi 10%. Agora, foi em cima da necessidade. Nós licitamos os mesmos 10%. Nós temos hoje quase 3 mil ônibus na cidade de Belo Horizonte. E tem 300 mini-ônibus suplementares. Então, os 15 aí é 10%. Só que a gente incorporou também mais 10% dos 300, então mais 30 ônibus, de frota reserva para alguma eventualidade, algum acidente, porque cada veículo é de um permissionário. Então, se ele tiver algum acidente, nós temos 5% de frota reserva e mais 10% dos 300 para expansão de alguma linha que porventura, ou alguma linha que cresça além da necessidade. Então, o sistema suplementar foi licitado de novo. Sim, pode colocar. Não, fale, termine aí. Você estava falando do transporte complementar. Ele teve agora a segunda licitação e a licitação, o período de operação deles termina no mesmo dia e ano que termina as concessões do transporte convencional. Aí sim, nós vamos passar para uma segunda fase de integrar os dois serviços, de utilizar o serviço de mini-ônibus como alimentador de terminais, como operador de fins de semana, como operador de períodos noturnos e como operadores de áreas de baixa demanda, que é mais, ou de serviços executivos mesmo, de menor porte, que é uma utilização bastante adequada aí para esse tipo de veículo. Daniel, quais foram as principais dificuldades nesse processo inicial? Pelo que eu entendi, vocês dividiram em fases. Vocês estão numa fase inicial de tentar alinhar, tentar agregar, tentar arrumar o transporte suplementar para um segundo momento, quando ele, de fato, passa a integrar uma rede de BRT, uma rede ampla, né? Integração tarifária. Tem integração tarifária? Eu não sei se tem, né? Vocês têm integração tarifária entre os dois ou paga um e paga o outro separado? Paga o sistema BRT e o suplementar é fora? Ou tem dentro do portfólio lá de tarifas a possibilidade de você fazer uma tarifa integrada? E isso é uma pergunta que eu estava colecionando. E a outra é, quais as principais dificuldades que vocês tiveram com o transporte complementar ou suplementar no momento que vocês começaram a arrumar o sistema, a regulamentar esse sistema, que eu tenho inclusive o seu regulamento muito legal, bacana mesmo, o regulamento de vocês, dei uma estudada, muito bom para Belém, eu acho que tem muito a ver com Belém aquele regulamento.
E aí, no momento que vocês tentaram, puxaram isso e agora vamos arrumar vocês, quais foram as principais dificuldades? Não digo resistências, que deve ter tido também, mas as principais dificuldades que vocês enfrentaram? O sistema, ele não integra tarifariamente. A gente utiliza o mesmo cartão, os mesmos créditos que você paga o MOVE, que você paga o sistema convencional, você utiliza também no suplementar, no nosso complementar daqui, e inclusive no metrô aqui também. Então, você consegue fazer a utilização de mesmo crédito. O metrô com o ônibus é integrado, ônibus com ônibus é integrado, mas nós ainda estamos... É previsto no edital do suplementar a integração com o sistema convencional, mas ela ainda não foi efetivada. A gente está implantando o sistema agora, nessa segunda licitação que teve, está substituindo os permissionários, está implantando a Câmara de Compensação, teve linhas novas, e aí uma fase seguinte é fazer a integração entre as linhas suplementares. Hoje também não tem a integração tarifária, é conectar uma com a outra e a pessoa poder usar duas linhas suplementares. E uma fase seguinte, integrar com o sistema convencional e com o metrô. Então, Quanto tempo isso aí no planejamento de vocês? Quantos anos para fechar isso aí? 2 anos. 2 anos. 2 anos contados agora do início de 2020. Foi o início da programação. Então, daqui a 2 anos, a previsão no planejamento é, se eu for a BH e quiser pegar um transporte suplementar, eu já posso vislumbrar a possibilidade de ter uma integração tarifária com o metrô, com o BRT, ou seja, já vai estar sendo incorporado ao sistema, vai fazer parte do sistema. Sim, sim. Isso já funciona no ônibus, e o suplementar a gente quer e pretende, faz todo o esforço para dar o mesmo tratamento. Os permissionários do suplementar merecem o tratamento igual ou melhor, porque eles são individuais, são pessoas, muitos deles sofridas, né? Que são pessoas, agora nessa licitação, nós temos motoristas de ônibus que passaram, que fizeram todo o esforço, que compraram um ônibus financiado, então eles merecem todo o respeito e merecem também, e tem como obrigação, cumprir todas as obrigações deles ali no contrato. Então, a gente quer dar o mesmo tratamento, e isso é que a gente vai conseguir a rede integrada, né? Um sistema como um todo. Maísa, tivemos, sim, muitas dificuldades, é normal. Nós estamos nesse processo de melhoria do serviço desde 2001, ou seja, de 2001 para trás, eram pirueiros mesmo, eram pessoas de difícil, alguns deles, de difícil trato. Mas depois que a gente entrou num processo, é um processo que o pessoal vai conhecendo o serviço, vai aprendendo a seguir ali os regulamentos, as regras. Agora, mais recente, com a implantação da Câmara de Compensação Tarifária, também tivemos resistência de alguns, ou seja, alguns permissionários da licitação anterior que passaram na licitação nova, eles tinham uma determinada rentabilidade na linha, e a linha era muito rentável, e agora ele tem que pegar um pouquinho e passar para outro, né? Que é o princípio da compensação tarifária. Então, ele entender, nós fizemos algumas aulas, né? Algumas dinâmicas para entender esse princípio da Câmara de Compensação Tarifária, o princípio da operação conjunta, um tem que respeitar o outro, você não pode acelerar o veículo para pegar o passageiro do outro. Principalmente no mecanismo de compensação, que você tem produtividade, mas você recebe, de certa forma, ela é pela produção, pelo custo, não necessariamente pela receita. Tem mecanismos de incentivo da produtividade também agregados. Então, esse trabalho ele é continuado. É a mesma coisa de você construir um móvel, não tem fim. Sempre você pode melhorar um pouquinho mais, sempre tem uma fase seguinte para você construir. Eles têm também instalados toda a tecnologia de bilhetagem eletrônica já há bastante tempo, né? Desde a licitação passada. Eles agora, nessa nova licitação, têm obrigação contratual de instalar mecanismos de gestão de frota e de informação ao usuário também. Então, eles estão nesse processo de ter um tratamento e uma igualdade aí com o restante do sistema. Uma coisa que é muito bacana que você falou, eu sou técnica, você é técnico, a gente consegue ver isso de uma maneira muito clara. E eu trabalho aqui com transporte complementar em Belém há muitos anos, né? Tem toda uma história desse transporte. Uma coisa que você falou que é muito legal, né? Você olhar o menor, o individual,
né? A política pública de transporte, ela ser, de certa forma, inclusiva, apoiando aqueles que resolvem empreender com responsabilidade, com vontade de operar transporte, para realmente, com seriedade, né? Aquele que realmente encara isso como uma atividade econômica importante, que investe o tempo na sua vida, todo o seu recurso, e o apoio institucional que a BH Trans deu para esses empreendedores individuais, no sentido de fortalecer, né, vocês deram capacitação, vocês tentaram de todas as formas abarcar aquilo que era possível. Isso é muito bom, porque é muito mais cômodo você apoiar o maior, né? O grande, o que tem como se fazer. Agora, pegar um sistema fragilizado, um sistema menor, como a gente teve aqui, o mototáxi, o táxi, o transporte complementar, que é o pessoal de van, o pessoal de micro-ônibus, e você trazer esse povo para dar a eles uma capacidade de se estruturar do ponto de vista empresarial, né? Não é empresa, mas do ponto de vista empresarial, saber gerir o seu negócio e fazer transporte com qualidade, é quase que um lado social da coisa, né? Você está ajudando alguém a empreender, a se manter no sistema, numa relação de fato produtiva, né? Uma relação legal, quer dizer, não é apadrinhar ninguém, deixar operar quem não tem qualidade, quem não quer realmente operar direito. Vocês deram força para aquele que realmente queria fazer as coisas de maneira legal e de maneira correta. Então, isso aí é um olhar muito interessante. Por quê? Porque o transporte complementar, quando surgiu em muitas cidades, ele foi rechaçado. E aqui mesmo em Belém, em muitos anos, tivemos muitos conflitos, e no sentido de exterminar. Não, vamos exterminar esse pessoal. Aí você diz assim, mas peraí, o que eles estão fazendo de errado? Transportando as pessoas que, se não forem por eles, vão ficar sem trabalhar, vão ficar sem estudar. Ah, não, mas eles estão quebrados, eles estão isso, estão aquilo. Bora olhar e tentar fazer desse grupo, verificar quem realmente tem condições de trabalhar, e que, se a gente der uma força no sentido de orientar, de capacitar, de dar condições, por exemplo, linha de financiamento, que eu acho que é importante, porque como eles são individuais, é mais difícil você conseguir isso com grandes bancos, né? Com as grandes financeiras. Então, assim, eu achei que foi legal, e foi um trabalho que é difícil. Eu acho que é por isso também que muitos governos resolvem nem mexer, porque é difícil. Você tem que realmente acreditar naquelas pessoas e tem que ter um pacto entre elas e o poder público, no sentido de reciprocidade. Olha, eu estou te dando um voto de confiança mediante tais condições, porque eu não posso simplesmente sair te delegando o negócio de qualquer maneira. O poder público, ele tem uma responsabilidade, mas você tem que vir com a contrapartida. Você tem que andar com o teu carro direitinho, o teu motorista habilitado, você tem que participar do processo licitatório, você tem que estar em dia com as obrigações fiscais. Isso não é fácil. A gente sabe que no Brasil como um todo, não é só aqui, mas em toda atividade empreendedora, não é fácil. Mas se você, como empreendedor, recebe esse braço, esse voto de confiança do poder público, fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil. Só um instantinho aqui, que tinha uma pessoa perguntando, eu preciso te perguntar. A rede toda de BRT, daqui a 2 anos, não estou falando só do BRT, mas o BRT, linhas complementares, tu tem uma ideia da quilometragem que vai ficar? A quilometragem estruturante, desconsiderando, claro, o sistema de alimentação, que isso a gente não considera, e desconsiderando também as linhas que a gente chama diametrais móveis, que são linhas que saem da ponta, entram no corredor, né, que eu expliquei com o mesmo padrão de veículo. Nós temos atualmente de BRT os 23 quilômetros. Temos mais outros 9 quilômetros de vias na área central, complementares ao BRT, faixas exclusivas também com um sistema de radares. O que a gente está buscando agora é colocação de estações de área paga nesses trechos. Então, nós temos o BRT MOVE, que são 23 quilômetros, construímos mais 9 quilômetros na área central, e tem outros 11 quilômetros sendo
planejados agora com financiamento do Banco Mundial para o BRT Amazonas. Vai ser um BRT mais simples um pouco do que o que a gente tem, mas com as mesmas premissas. Mais simples em função do aprendizado. Nós temos, por exemplo, portas de vidro, que são portas muito caras e pesadas, então a ideia talvez é usar uma tecnologia um pouco mais leve ali para não forçar tanto o motor. Alguns aprendizados que a gente teve de projeto e de operação mesmo, que a gente vai implementar no BRT Amazonas. E até mesmo porque a gente não tem todos os recursos que a gente tinha financeiros da época do sistema MOVE, da época do BRT, do coisa. E temos outros 50 quilômetros de faixas exclusivas, também com o projeto pronto, para a gente poder buscar os recursos. Então, chamando mesmo de BRT MOVE, além dos 23, a gente pensa em ter outros 18 quilômetros. Então, BH tem 29 linhas de transporte complementar. 29 linhas, né, no transporte complementar. A gente tinha 24 linhas e agora passou a ter 29. E implantamos também, Maísa, fizemos um teste há 2 anos atrás, um teste muito, muito interessante, que a gente implantou uma linha de transporte complementar em vilas e favelas. Nós temos o sistema de vilas e favelas operado pelo sistema convencional, através de mini-ônibus. Então, tinha uma determinada região que o pessoal das empresas, os concessionários, estavam muito resistentes a operar. A gente ofereceu a criação da linha para o suplementar, construímos, eles estão operando lá com a tarifa mais barata do que a tarifa que normalmente eles conseguem. É uma tarifa de R$1,80 valores de hoje. E o tipo de veículo do transporte complementar, suplementar, como vocês falam, vocês definiram em processo licitatório o tipo de veículo, a capacidade, qual é a característica técnica? Na primeira licitação, a gente deixou mais flexível lá em 2001, que a gente tinha na época até Kombi, né? Agora, em 2016, que a gente fez a licitação, ela teve alguns percalços aí na primeira vocês só abriram espaço já considerando o que já existia de tipo de veículo. Inclusive, vocês chegaram a aceitar a Kombi, né? Aí no primeiro momento, aí depois, quanto tempo depois? Rapidamente, assim, em menos de 2 anos, já não existia mais nenhuma Kombi. O pessoal já foi substituindo. Na primeira renovação, ele já comprou o mini-ônibus. E a gente tinha uma frota de mini e micro um pouco despadronizada. E aí, quando você, às vezes, numa mesma linha, tinha um veículo que tinha capacidade, às vezes, até 30% menor. E isso causa dificuldades numa operação bem programada. Então, nessa licitação agora que a gente finalizou, né, e já iniciou a operação, foi exigido um mini ônibus de 9,5 metros, tem uma variação lá. Aceitamos passageiros em pé, de acordo com a norma da BNT. Na primeira licitação lá de trás, a gente não aceitava em pé, não, mas depois, ao longo dos anos, a gente teve que ajustar os contratos. Para o mini ônibus, ele dá até quantos passageiros? Esse mini ônibus? A capacidade de sentados? Em torno de 22 passageiros sentados. E aí vocês aceitam em pé também? Aí aceita em pé, vai para quanto isso aí, Daniel? Em pé e sentado, somado isso aí? Ele transporta em torno de 36, 38 pessoas. É um mini ônibus, né? Mini ônibus. Não tem van mais, Daniel? Não. Vocês já saíram dessa fase também, né? Não tem mais van? Não. De vez em quando aparece alguma de transporte pirata, né? Que aí tem a fiscalização, a coisa. Agora, dentro do sistema regularizado e tudo, não tem mais, não. Como é que vocês estão lidando? Como é que vocês estão lidando com o transporte clandestino, né? Porque ele come o sistema convencional, ele tem todo um processo que é muito danoso para quem realmente está legalizado. É normal que o legalizado vá reclamar, porque o clandestino ele está ali pegando uma carona e sem as mesmas responsabilidades. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que a BH Trans faz essa fiscalização? É bom informar que a BH Trans é uma companhia em Belo Horizonte, né? Então é uma outra relação que é diferente aqui em Belém, que é CEMOB, que é uma secretaria, né? Mas aí como é que vocês estão lidando com isso? Desde sempre, desde a época dos anos de 1900 e final da década de 1990, que a gente tem uma estrutura e uma gerência que
que trabalha com o serviço de fiscalização de clandestinos. Nós temos também um convênio com a Polícia Militar já há bastante tempo, há mais de 20 anos, que a gente faz uma fiscalização que envolve BH Trans, Polícia Militar e também o governo do estado, porque o serviço clandestino aqui em Belo Horizonte, ele tem muito mais destino na região metropolitana do que no município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte, em área geográfica, ele não é muito grande, ele é muito adensado, não é muito grande. Então, essas regiões mais periféricas, na região metropolitana, que o serviço de transporte convencional talvez tenha um espaçamento maior por algum motivo, aparecem essas lacunas aí para o transporte clandestino. Mas a gente faz a fiscalização, porque a operação deles, que o passageiro ele embarca em Belo Horizonte, normalmente ele não desembarca em Belo Horizonte, e a gente faz as fiscalizações de abordagem. Também é um trabalho, a princípio, sem fim, né? Um trabalho continuado. Mas não é nada nos dias de hoje, nos últimos anos aí, que nos atormenta tanto, não. O mais recente agora, que a gente tem no Brasil inteiro, não é em alguns lugares ele ainda é clandestino, é o transporte por aplicativo, né? Que aí é outra forma de também... E a gente ainda vai falar sobre isso. Ele afeta muito o transporte. Inicialmente a gente pensava que ele afetava o táxi, né? Mas sim, ele afeta muito mais do que o táxi, ele afeta o transporte por ônibus. Daniel, também para colocar, e a bilhetagem eletrônica, como é que ela é no transporte complementar, suplementar? Vocês, como é que fica a questão do validador? Essa parte de câmara de compensação, tem dentro do suplementar? Tem lá dentro condições de fazer a validação do vale transporte, do estudante? Como é que fica essa parte? Sim, nós chegamos num patamar que o sistema complementar, aqui, o suplementar, está no mesmo padrão do convencional. Então, é o mesmo equipamento validador, inclusive fornecido pela mesma empresa, por escolha dele. Isso facilita, porque aí o cartão você aceita em qualquer um, sem muitos desenvolvimentos, nem muitas coisas. Eles não montaram, né, o serviço complementar não montou uma central de processamento de créditos. Então, eles contrataram os concessionários, que já tinha a central deles, e paga lá um percentual. Então, a mesma central, o sistema central que processa os créditos eletrônicos e faz a distribuição da receita para as empresas, eles também fazem para o suplementar e para o metrô. Então, nós temos um sistema de processamento único que faz depois a distribuição de receitas para esses vários sistemas. E eles, os 330 ali, eles se juntaram num consórcio e contrataram esses equipamentos de bilhetagem, esses validadores, e funciona então não é individual entre eles, eles têm uma espécie de um consórcio em que eles fazem todo o processo de validadores, bilhetagem nesse consórcio. Isso. O consórcio, eles assinam um contrato também, né? É um contrato único que os 330 assinam junto com o consórcio e com o fornecedor de tecnologia. Cada um recebe o seu equipamento e cada um tem a obrigação de pagar uma mensalidade ali de aluguel e recebe os créditos de coisa. Um formato muito parecido com o sistema convencional, que a gente sempre busca alinhar eles no mesmo padrão. Bom, você quer acrescentar mais alguma coisa do sistema MOVE? Né? Aqui a gente tem procurado falar aquilo que tem em Belém, mas você quer acrescentar mais alguma coisa? Porque a gente já vai entrar em só uma pergunta que foi feita, que eu vi em texto na nossa conversa passada, que foi perguntado se a tarifa pagava os custos. Em Belo Horizonte, nós não temos subsídio tarifário. Então, as empresas, tanto as empresas operadoras que operam o sistema MOVE, quanto os permissionários do sistema suplementar, eles vivem com aquela receita que tem. O que a gente faz aqui, que é muito pouco, a gente custeia meia passagem para o estudante carente, mas isso é fragmento. E toda a receita extratarifária, que é em torno de 4,5% da receita total, mídia traseira de ônibus, isso tudo entra no mesmo conjunto de receitas para custear o sistema como um todo, tanto do sistema MOVE, do sistema convencional, quanto do sistema suplementar. Essas receitas extratarifárias são importantes para ajudar aí em algumas melhorias do serviço.
Pois é, Daniel, olha só. Estamos terminando aqui. Você perguntou, vamos ficar 1 hora falando, é muita coisa para falar, né? Muita coisa. Nós vamos ter, semana que vem, a parte de transportes especiais, nós vamos ter transporte escolar, né, Daniel? Transporte escolar já é um outro colega teu, né? Transporte escolar, aplicativo, táxi. O que tem mais, Daniel, lá na semana que vem? Lá ele tem o escolar, o motofrete, o aplicativo e o que mais? Né? O táxi táxi. Escolar, o táxi. O motofrete e o fretado, não é? Olha, aqui tem o seu Severiano para a última manifestação tua aí, Daniel. O seu Severiano está aqui, ele é do transporte escolar. Ele quer saber se lá em BH vocês fizeram algum tipo de coisa, algum tipo de apoio para o transporte escolar que está parado, né? Totalmente parado em função das aulas. E ele quer saber se foi olhado pelo poder público e se o poder público de alguma forma se solidarizou com algum tipo de medida para beneficiar no sentido de dar um apoio para o transporte escolar. É a última pergunta. Sim. Isso pode ser mais detalhado na próxima conversa também. Mas o transporte escolar, bem geral. Isso, ele foi o mais impactado. Então, ele parou 100%. O que nós fizemos de medidas mais imediatas? Nós suspendemos deles todas aquelas obrigações de vistoria do veículo, de inspeções, de tudo que ele tinha que fazer, considerando que ele não estava circulando. A Prefeitura de Belo Horizonte, isso não resolve, mas também concedeu cesta básica para todos os permissionários de escolares, todos os autorizatários, são cerca de 2.000 autorizatários na cidade de Belo Horizonte, todos receberam a cesta básica, e a gente está numa conversa constante, inclusive discutindo algumas alternativas de transporte que, porventura, eles possam fazer nesse período de pandemia aí, que a gente ainda não tem previsão para acabar. Ok. Olha, Daniel, obrigada, tá? Muito obrigada, muito mesmo. A gente agradeço e aguardo o próximo convite. A gente está prestando serviço, um bate-papo que poderia ser só entre nós dois, a gente está compartilhando, tem alunos, tem pessoas de vários segmentos aqui, e eu quero agradecer porque eu acho que é uma forma que a gente tem também de contribuir com essas pessoas, esclarecendo esse tipo de assunto, que é um assunto aparentemente muito técnico, mas que tem a ver com a vida das pessoas, e as pessoas às vezes têm certas dúvidas, e às vezes até certos conceitos que numa conversa dessa começa a ver a coisa de uma maneira diferente, né? Então, a gente está ajudando também. E eu queria te agradecer mesmo, viu? De coração, a confiança que você também nos deu de estar fazendo esse trabalho aqui em Belém do Pará, tá? Coloco aí à disposição tanto a minha pessoa quanto a BH Trans para a gente continuar fazendo esse trabalho conjunto e construir, né? Porque o aprendizado, né, que a gente tem exatamente com a fala, sempre é positivo. Obrigada. Tchau. Pronto, gente. Tem mais lives com a BH Trans e outros assuntos. Bicicleta, transporte escolar, aplicativos. Semana que vem, a gente tem outra live. A gente vai ter uma live por mês durante o mês de julho para a gente manter sempre o contato e estar aqui conversando. Eu falo do que eu gosto. Eu só falo do que eu gosto de falar e aquilo que eu posso falar, né? E mobilidade urbana é a minha praia, é minha vida profissional toda. São 35 anos nessa praia. Tá? Um grande abraço para vocês. Muito obrigada pela assistência. Agora, na semana que vem, vai ser Facebook, tá, gente? Não é mais aqui no Instagram. A gente vai passar para o Facebook, tá bom? Eu acho que vai ficar melhor, inclusive, a imagem aí, que a gente está tendo probleminhas, mas semana que vem a gente está aqui no Facebook. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Tchau, tchau. Boa noite.